Seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre as eleições 2026. A cada 15 dias, 30 dias, eu faço um vídeo sobre as eleições. Hoje eu estou um pouco mais esperançoso, mas ainda com muito pé atrás. Eu continuo acreditando que a esquerda vai vencer as eleições, ou seja, o Lula vai ser reeleito, mas tem um pingo de esperança, e esse pingo de esperança pode ser o Ratinho Júnior. É a única esperança que eu vejo nesse momento para a direita, e eu acredito que se ele for o candidato escolhido, principalmente pelo Kassab, ele será o próximo presidente do Brasil. E aqui eu vou dar os motivos e vou explicar por que eu acho que ele tem totais condições de ser o próximo presidente do Brasil. Antes, eu vou mostrar para vocês que eu coloco aqui em todos os vídeos que eu faço sobre eleições. Vou mostrar o comparativo do vídeo passado. Então, para quem nunca assistiu esse vídeo, aqui são as pessoas que têm, os candidatos que têm maiores chances de vencer. Quanto mais alto ele está, maior é a chance que eu vejo dele de vencer. Quanto maior é a foto do candidato, mais forte ele é. Então, na semana passada, nós tínhamos aqui alguns candidatos que eu acabei retirando. Eu retirei o Eduardo Leite porque ele está no mesmo partido do Ratinho Júnior. Então, se o Ratinho Júnior vai sair, o Eduardo Leite provavelmente não vai, porque ele já era do PSDB, foi para o PSD, então ele não vai fazer uma outra troca de partido. E a Michelle Bolsonaro, nós já temos indicativos que ela não será candidata, ou vai ser o Tarcísio, ou vai ser o Eduardo Bolsonaro. Do vídeo passado, o vídeo 9, para o vídeo de hoje, além desses que eu retirei aqui, eu coloquei o Ratinho como um pouco mais de possibilidade de vencer, e eu diminuí o tamanho do Tarcísio e diminuí um pouquinho do Lula aqui, porque eu acredito que com o Ratinho Júnior ascendendo, né, criando corpo na candidatura, eu acho que ele tem mais potencial para bater de frente com o Lula. E aqui é a extrema esquerda, esquerda, centro-direita, extrema-direita. Na minha visão, se existe extrema-direita, tem que existir extrema-esquerda. Não consigo ver diferença, apesar que eu ouço com muito carinho os argumentos, mas se um tá aqui, o outro tem que estar na outra ponta. Inclusive, eu acho que aqui é muito mais extremo do que os que estão desse lado aqui, mas isso é assunto para outro vídeo. Então vamos aos motivos do que eu vejo o Ratinho Júnior como candidato. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eu quero trazer e deixar bastante claro é: o Tarcísio não quer concorrer. E aí é um feeling que eu tenho, o que a gente ouve é muito. A gente sabe que na mídia o possível candidato ele sempre fica, não, não sei, vamos ver, só para medir a pressão. Inclusive, acho que foi até o Ratinho Júnior que falou isso numa entrevista, que eles jogam uma isca ali só para ver como que as pessoas reagem. Mas eu acho que o Tarcísio ele tem sido muito incisivo dizendo que não quer concorrer, e o caminho natural, se nós olharmos esquecer o lado do Bolsonaro, para o Tarcísio seria melhor fazer a reeleição no estado de São Paulo e conseguir uma candidatura em 2030, que é o mesmo caminho que o Ratinho vem fazendo aqui no Paraná. Ele já pegou a reeleição, ele vai sair. Então eu acredito que o Tarcísio, além dele não querer, ele tem medo, porque ele sabe que ele vai ser o bolsonarista, o braço do Bolsonaro ali, ele vai ter tentativa de cassação e tudo mais que envolve o bolsonarismo. Então, sobre o Ratinho especificamente, ele está no partido do Kassab. Para quem não sabe, esteja sabendo, o Kassab é uma das pessoas mais fortes e mais influentes que existe no meio do político, porque o partido dele detém boa parte da base de prefeitos no país. Então ele tem muita força política e ele está no partido. O Kassab já falou que quer ele como candidato. O Eduardo Leite eu não vejo um potencial como potencial força como o Ratinho tem. Eu acho que o Eduardo, apesar de ambos não serem conhecidos nacionalmente, eu acho que o Ratinho ele tem um apelo um pouco maior, mas isso também é só questão de achismo e opinião, não tem nenhum dado concreto sobre isso. Ele é de centrão, ou seja, ele é uma pessoa muito mais moderada. Ele é de centro, mas ele é voltado para a direita, ou seja, ele vai conseguir abraçar todo o centro, todas aquelas pessoas que não querem mais essa polarização entre os extremos, entre Lula e Bolsonaro. Ele vai conseguir trazer, se ele quiser e se ele não se perder no meio do caminho,
por enquanto ainda não aconteceu, ele não dá demonstrativos que vai acontecer, mas se aparecer algum marqueteiro ruim no meio do caminho e falar, ó, você tem que fazer isso, possivelmente ele vai deixar de ser esse cara que abraça todo mundo. Ele é adorado pelo povo, ele tem uma associação com o Ratinho Pai. Ele mesmo já deu declaração que a primeira vez que ele se candidatou, ele foi eleito, foi 98% dos votos que ele teve foi por causa do pai dele. Então, o pai dele é muito conhecido. Para quem também não sabe, o Ratinho é daqui do Paraná, ele cresceu aqui em Curitiba. Eu acho que a família não nasceu em Curitiba, mas o Ratinho veio muito pequeno para cá. Inclusive, tem uma história que o meu pai, pelo menos, conta que quando eles eram criança ali com 8 a 10 anos, eles vendiam amendoim na porta de estádio, que era comum as crianças naquela época fazerem isso. Então, o Ratinho Júnior, o Ratinho, pai, ele teve uma infância muito simples, ele ascendeu na carreira e o Ratinho Júnior pegou toda essa transição de uma família com muita dificuldade para uma família, digamos assim, rica, que trouxe toda essa ideia de empreendedorismo e meritocracia, que é o que ele traz junto na essência dele no governo. Ele quer ser o presidente, eu acho que aqui é um ponto bastante importante, e aí quando a gente fala de querer ser presidente, vai ter gente que vai pensar assim, ah, mas o Pablo Marçal também quer ser presidente. Eu gosto do Pablo Marçal, tá? Eu acho que ele tem muitos pontos errados, mas do ponto de vista de resultado, ele é uma pessoa muito inteligente, da mesma forma que o Lula é. O Lula é um comunicador extremamente inteligente, não à toa que ele consegue ludibriar aí 55 milhões de pessoas. Então o Lula ele é muito inteligente, o Pablo Marçal também é muito inteligente e o Ratinho Júnior também é. Só que o Ratinho Júnior, ele tem uma verdade, parece, pelo menos, que tá dentro da essência dele esse desejo de querer uma transformação. Eu sei que é muito difícil quando você ouve um político acreditar no político, e eu falo mal de todos os políticos, acho que é a primeira vez que eu tô falando bem de um político, com aspas, eu falei do Zema, mas com muitas aspas, porque acho que o Zema também tem alguns problemas ali. Mas o Ratinho, por eu estar dentro do estado do Paraná, ver o que está sendo feito dentro do estado, eu não consigo falar mal dele. Não é nenhum apoio aqui. Provavelmente, se ele for candidato e tiver um bom plano de governo, eu vou ser favorável a ele. Eu não voto. Eu gosto muito de política, eu gosto de eleições, mas eu não voto porque eu tenho questões pessoais que como eu não acredito em nenhum político, eu não vou votar em político que eu não acredito, que eu acho que todos são muito ruins. Mas o Ratinho Júnior, pelo menos, ele parece quebrar isso, porque quando ele fala, ele parece ser muito sincero no que ele fala, não é um discurso pronto, parece que você tá numa mesa de churrasco com ele ali e ele tá abrindo o coração com você. Se é enganação, a gente vai ver lá pra frente, mas me parece ser muito verdadeiro. Ele vai ser uma renovação política. Então, o Ratinho Júnior ele tem 44 anos, o Lula tem 80, ou seja, tem o dobro. O Lula poderia ser avô do Ratinho Júnior. Olha que absurdo isso. E o Lula tá querendo continuar, ou mesmo o Bolsonaro, que já é mais velho. Então, a gente tem toda uma casta política dentro do Brasil que dominou durante 30, 40 anos a política. Eles não largam o osso e eles tentam fazer o sucessor, e provavelmente vai ser o filho desses caras que deveriam ser todos expulsos, expurgados da política, mas não são porque eles detêm a máquina pública e todo ano eles estão lá e conseguem a reeleição. E o Ratinho, ele mostra essa renovação, além da renovação, eu tô com medo aqui de pular alguns itens aqui porque eu fiz uma lista bastante extensa, mas ele é um cara que parece ser muito, até por ter 44 anos, ele ser jovem, ele cresceu com a tecnologia, então ele é um cara muito ligado nas coisas novas que estão acontecendo. O grande problema do político, por ser esses velho gagá que não entendem de porcaria nenhuma, a pessoa não tem noção de como funciona, que nem quando os caras vão falar de cripto, ah, porque cripto serve para lavar dinheiro. O cara não faz a menor noção, ele não tenta entender o que acontece. E o Ratinho Júnior, por ele ser jovem, ele é um cara que ele é muito mais aberto às coisas que estão acontecendo no mundo digital, na tecnologia, na inteligência artificial. E ele tem trazido isso para o Paraná. Ele tem adotado isso nas escolas. Então, é um ponto, ao meu ver, extremamente positivo. Ele ainda não fala o politiquês, esse é o grande medo, e se
puder cair nas mãos do Ratinho esse vídeo aqui, eu vou ficar extremamente feliz e honrado de conseguir dar esse conselho para ele. Independente do marqueteiro que surja na sua campanha, não vire politiquês, não vire aquele cara que só fica falando ladainha para enganar as pessoas, que não responde o que perguntam. Que a gente sabe, a gente olha na cara da pessoa, sabe o cara tá mentindo. Faz uma pergunta, ele responde e você fala, tá mentindo. E o cara responde mentindo. Você fala, cara, você está mentindo. E ele continua dando resposta mentindo. A gente sabe que não é verdadeiro o que os caras estão falando. E o Ratinho Júnior ele ainda não tem isso. Eu tô notando uma transição, e aí falando um pouco do branding dele, da marca Ratinho Júnior, de tentar atrair o público jovem. O problema é que quando um tiozão velho começa a fazer isso, que não é a essência dele, é um bando de marqueteiro que está trazendo isso, ele vira um bobalhão, ele vira um bestão, igual o João Campos, sei lá, esses caras que ficam fazendo TikTok, dancinha, gracinha, é um bando de idiota. A gente quer ver saneamento básico, a gente quer ver as ruas sendo asfaltadas, a gente quer ver a casa da senhora sem problema de segurança, sem problema de invasão, quando chove não alaga, é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver dancinha, o cara tem que ser articulado, o cara tem que fazer o trabalho dele, ele está sendo pago por nós, está sendo contratado por nós. A eleição é uma entrevista de emprego que você contrata a pessoa. E o Ratinho ainda, aparentemente, não é esse cara idiotão que tomou conta dos políticos. Que entra, fica o dia inteiro lá no Twitter falando mal do outro. Nicolas faz, todos os caras fazem. Conta Rato faz, para não falar só de um lado aqui. O Eduardo Bolsonaro faz, todos eles foram contaminados. O Van Hatten era um cara que eu considerava muito, virou um idiotão de Twitter, que não faz porcaria nenhuma o dia inteiro, só fica falando mal do adversário. Não constrói nada de produtivo. E o Ratinho ainda não é esse cara. Ele não deve ser. O problema é se algum marqueteiro pegar a conta dele e começar a postar esse monte de merda. Aí acaba com a carreira política dele. Então, eu torço para isso que não aconteça. Ainda ele não é assim e espero que não seja. Ele é moderado publicamente. Uma fala dele, ele diz que ele não tem ideologia, ele tem metodologia. Isso é bastante interessante, mostra que é um cara centrado, um cara voltado a resultado, em melhoria, em sistemas, em Kaizen, que é a melhoria contínua, ou seja, ele é uma pessoa que ele conseguiu, dentro do estado do Paraná, implantar isso, e eu acredito que seja possível implantar no Brasil. O problema é que o político ele perde mais tempo falando mal do outro do que tentar resolver um problema. Quando que você viu atualmente um discurso do Lula ou do Bolsonaro falando de algo positivo que vai ser feito para o país, falando de problemas realmente que o país tem? Porque é uma mania do político dizer que o que ele está fazendo, a gestão dele, o que ele está dominando naquele momento não tem problema. E o problema é do outro. Ele não olha e fala, não, realmente a gente tem um problema aqui, vamos tapar esse buraco. Não, não faz isso. Ele olha e fala, não, não tem nenhum buraco. Mas fala, mas senhor, tem 2 metros ali, se você passar ali, você vai cair. Ele vai falar, não, mas você passa do lado e não cai. E aí você passa do lado e tá resolvido e segue a vida. Ele respeita as pessoas, a impressão que dá que ele faz um governo pro povo, independentemente do lado. Aqui, pelo menos no Paraná, lógico que dentro de um estado essa divisão política ela é muito menor, mas nos discursos, no que ele tem feito, eu não vejo essa polarização dele. Não, isso aqui é muito errado. Dane-se se é de esquerda, se precisa ser feito, você vai fazer. Precisa fazer assistencialismo? Precisa. Em determinado momento você precisa ajudar as pessoas que têm necessidade. É errado dizer não deve ser feito. Eu, como liberal, eu acredito que não deveria ser feito nada. Mas se tem um problema e se você consegue resolver o problema com assistencialismo, ótimo, faça isso. O problema é você fazer isso a vida inteira. Tem que ser feito para tapar buraco, depois que você fez, você constrói uma solução definitiva. E o Ratinho dá a impressão de ser essa pessoa, ó, temos um problema ali, vamos resolver e depois a gente estuda para trazer uma melhoria. Ele não fica nesse discursinho, não, isso eu não vou fazer porque é problema do outro, porque foi o outro que criou. Não, ele vai e resolve o problema. E aí, passando para o lado de o que o Ratinho Júnior tem de bom. Aqui eu vou apresentar alguns dados, algumas informações que eu vejo sobre o governo dele. Então,
Ele tem ótimos números pelo Paraná, o número da educação, o Paraná, se não me engano, já é o primeiro em educação. O agro do Paraná está fortíssimo, o PIB do Paraná cresceu com ele, então o índice de criminalidade reduziu, muita coisa melhorou no Paraná depois do Ratinho. Ele tem mais de 80% de aprovação no segundo mandato. Isso é muito difícil acontecer e por isso que eu acho que ele não vai ter a polarização, porque no Brasil a gente tem muito assim, aquele candidato de esquerda, aquele de direita. Mesmo que ele esteja fazendo algo bom, eu não voto nele, eu não gosto dele. Para a gente ter 80% de pessoas que aprovam, pessoas de esquerda aprovam o governo dele e pessoas de direita também aprovam. Isso é algo positivo e isso é algo que pode atrair também a grande massa, as pessoas que não querem nem saber de A ou de B, eles só querem saber de ter um país um pouco melhor. Isso é algo que começa a trazer uma certa esperança para mim de que o Lula, até coloquei aqui, vamos colocar de volta aqui, ó, eu coloquei 85%, no mês passado estava 98%. Eu começo a ter um pouco de esperança, porque eu vou explicar daqui a pouco por que que eu acho que o Ratinho Júnior conseguiria ganhar a eleição. Ele tem uma veia empresarial muito forte, então já comentei aqui sobre essa visão que ele veio de berço através do pai dele e ele conseguiu trazer isso para o estado do Paraná, ele conseguiu reduzir a máquina pública, reduzir muitos custos, ele conseguiu melhorar, acho que ele dobrou, triplicou o PIB, ele faz muita viagem, ele traz muita tecnologia, ele dá abertura a empresas, a negócios, ele reduz burocracia, ou seja, ele realmente trabalha para as pessoas produzirem dentro do estado do Paraná. Coisa que não é comum ser feito. A gente não vê outros governadores. Agora tem alguns governadores começando a melhorar isso, mas é sempre assim, a gente precisa fazer algo pelo trabalhador e a gente não faz nada pelo empresário, que é ele que contrata o trabalhador. Se não houver os empresários malvadões, ninguém tem trabalho, porque o governo ele não emprega ninguém. O governo só gera despesa. Ele foi comunicador, isso aqui é um fato interessante. Eu cheguei a comentar, e eu até peço desculpas. Eu acho que não ficou muito bem claro o comentário que eu fiz, que eu falei que ele tem um pouco de problema na comunicação, mas não é na comunicação. Ele é comunicador, ele foi radialista, ele sabe se comunicar. Eu acho que ele, às vezes, ele trava quando ele tá. A fala dele não é muito fluida. Talvez num embate Lula e Ratinho, pode parecer que ele está um pouco nervoso. Eu não sei se eu consigo explicar muito bem o sentimento que eu tenho com ele, mas eu não consigo ver ele uma pessoa muito assim, muito à vontade falando. Não que ele não esteja à vontade, é difícil explicar, mas parece que ele dá umas travadas. Eu não sei se ele dá essa travada para pensar, para não dizer nenhuma besteira ou para realmente desenvolver um raciocínio. Eu acho que isso, para quem está assistindo, pode soar como insegurança. E aí, quando você tem um cara muito bom na oratória e um cara que tem um pouco de insegurança, que talvez não seja uma insegurança dele, mas ele demonstra isso, pode gerar esse conflito ali nas pessoas, elas falarem, pô, mas acho que esse cara não é tão bom assim, eu vou ficar no outro, que eu já conheço. Entende? Então tem que ter muito cuidado, mas de toda forma ele é uma pessoa na questão de conversar com o povo, atrair o povo, ele tem porque ele cresceu, ele mesmo conta que ele cresceu dentro de uma rádio, então ele tem esse contato e sempre teve esse contato com a base da pirâmide, né, com o povo, com a grande massa. Ele é ligado a novas tecnologias, então já comentei sobre isso. Ele viaja bastante, ele traz coisas novas, ele traz desenvolvimento para o Paraná. Nas escolas já tem robótica, enfim, tem um monte de coisa. A ideia aqui não é ficar fazendo propaganda do governo, eu estou só replicando comentários que ele faz, mas é uma pessoa voltada a uma tecnologia. Uma pessoa jovem, uma pessoa de 80 anos, ela não vai fazer isso porque ela não entende. É isso que vocês precisam perceber. Se o cara fala que faz, é só para ganhar voto, não é na essência do cara. Você vendo que no Ratinho ele tem isso dentro dele porque ele cresceu nesse meio, nesse mundo. Ele tem uma gestão eficiente, então no Paraná desburocratizou muita coisa. Até uma notícia dessa semana, eles criaram acho que o Poupa Mais, parecido igual tem em São Paulo. E eu entrei no site para ver, e eu sempre, sempre tem aquela, né? Esse programa do governo é ruim, não tem como ser bom. Eles criaram dentro de um shopping, ou seja, muito fácil acessar no centro de Curitiba. E tem praticamente todos os serviços públicos. Você consegue
emitir sua carteira de trânsito, pedir renovação, você consegue mexer em IPTU, IPVA, tudo que tem ali de órgão público, Copel, Sanepar, que é as empresas de saneamento aqui e de energia, você consegue fazer isso de um lugar só. Eu achei isso fantástico. Se realmente funcionar, isso é muito bom. A gente sabe que hoje você consegue muita coisa pela internet, mas as pessoas de mais idade, quando elas precisam de um atendimento, elas vão até o local, elas vão até o Procon, vão até a empresa de telefonia, vão até o Detran. Se elas conseguem tudo num local, isso poupa muito tempo, né? Por isso que chama-se poupa tempo. Tem que pôr uma bateriazinha aqui. Ele tem uma gestão eficiente, então já comentei, não tem por que continuar comentando, a gestão dele é extremamente eficiente aqui no Paraná. Reduz a máquina pública, ele fez uma redução, ele contou numa entrevista que assim que ele assumiu, ele retirou um monte de aluguel que tinha, aeronave e coisa arada, então ele é uma pessoa focada em redução de despesas porque ele entende a essência do empreendedorismo e para você sobreviver no meio do mercado você precisa reduzir suas despesas e aumentar sua receita. Essa margem que você tem é o que vai te dar o retorno e é isso que ele tem feito dentro aqui do estado do Paraná. Ele privatiza com dados, isso aqui é uma outra questão que eu achei bastante interessante, por isso que eu marquei aqui. Eu não lembro exatamente os detalhes que ele deu numa entrevista, mas foi um questionamento por que ele não privatizou a Sanepar. E aí ele falou que a Sanepar ela é tão bem gerida pelo governo, e isso é verdade não só pelo governo do Ratinho, mas desde quando a gente cresceu, as pessoas sabem que aqui no Paraná a Sanepar ela sempre foi muito bem gerida. E ele falou: se eu privatizar, eu corro risco. Acho que foi mais ou menos isso que ele falou: eu corro risco da empresa não ser muito bem gerida. Então é algo que não nos afeta, não causa problema, não onera a máquina pública, ela é autossuficiente, então ela continua lá, não tem por que privatizar. Isso faz total sentido, apesar que eu sou a favor de todas as privatizações, assim como ele fez com a Copel. A Copel tinha alguns problemas dentro, ele privatizou e agora tá tudo ok, tá tudo resolvido. E ele é jovem, ele entende do mundo digital, já comentei aqui sobre a renovação política, ele é uma pessoa que está dentro desse meio digital, não fazendo ladainha, mas no sentido de entender como é o funcionamento da internet, como funciona a vida digital, como funciona a operação dos negócios no meio digital. Provavelmente, se ele for eleito, ele vai dar abertura de mercado para cripto, para energia, para inteligência artificial, tudo que tem de inovação. Então, isso é um grande ponto do Ratinho. E outro comentário, vou passar um pouco rápido aqui para esse vídeo também não estender muito, algumas vantagens políticas que eu vejo no Ratinho Júnior. Ele tem pouco confronto com ambos os lados, até por ser pouco conhecido, você não vê igual o Tarcísio, o Lula, Haddad e outras pessoas falando diretamente nele. Lógico que quando ele começar a fazer campanha e quando ele oficializar da presidência, vai ter muita gente batendo nele. A Vide, o grande exemplo que provavelmente vai surgir aqui no canal, haters do Ratinho, pessoas falando mal do Ratinho. Inclusive, se você gosta do Ratinho e é do Paraná, deixa seu comentário aqui atestando se o que eu tô falando é verdade ou não, porque às vezes pode ser uma visão diferente que as pessoas têm. Geralmente, quando eu falo do Tarcísio ou do Zema, vem o mineiro e o paulista descer a lenha e falar: ah, é porque você não mora aqui, você não sabe como que funciona, então você mora no Paraná, deixa teu comentário de como que funciona aqui no Paraná. Ele é uma figura carismática, vai dificultar a agressividade. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar, lógico que em tom de brincadeira, porque nós vamos ter na concorrência um animal e um animalzinho, né, o ratinho, de uma forma carinhosa. Então não tem como você ficar brabo com o ratinho, né? Ele tem esse carisma por natureza. O pai dele também é extremamente carismático. Eu não consigo olhar pro ratinho e ficar brabo com ele, mesmo que, sei lá, se um dia ele venha fazer coisa errada, porque você olha na cara dele e você não consegue ficar triste. Uma pessoa de bem, uma pessoa feliz, uma pessoa que transmite algo positivo. E aí vai ser muito difícil você atrair agressividade. As pessoas vão olhar e vão falar: pô, mas eu vou brigar com um animalzinho, não tem como fazer isso. Era só uma piada infame, espero que vocês tenham entendido. Ele faz parte do bloco COSUD, que são os estados aqui do sul, sudeste, que tem um grande eleitorado. Já fiz vídeo aqui falando sobre o eleitorado também. Eu acho que não necessariamente eles, né, o COSUD, vai conseguir transferir os votos. A tendência é que sim,
Mas é interessante você ter um bloco de governadores que eles têm uma visão similar, uma visão parecida, e tendo essa visão parecida, vai prevalecer, vai acabar ajudando nas eleições, porque outros governadores pensam igual, eles vão querer, vão ajudar, vão fazer campanha, porque eles sabem que se o Ratinho estiver na presidência, eles vão ter um grande apoio, e eu acredito que tanto os de direita quanto os de esquerda vão ter muito apoio do Ratinho. Não acho que ele vai ser uma pessoa que vai virar as costas, igual o Bolsonaro fez, igual o Lula fez, porque você tem que pensar para o Brasil. O partido PSD domina as prefeituras, acho que eu comentei lá no início. É o partido do Kassab, se não me engano, não sei agora se é o primeiro ou segundo partido que mais tem prefeituras no país inteiro, então vai ter muita coligação, vai ter muito voto que vai puxar dessas cidades pequenas, porque o PSD, na figura do Kassab, tem muita força política. E o maior motivo, que é o que me dá esperança para a gente finalizar esse vídeo aqui, é algo que eu já vinha pensando, não recordo se eu já falei em algum Giro Grana ou algum vídeo sobre as eleições 2026, que é o STF, ele não vai ter motivos para prender, impugnar ou censurar o Ratinho Júnior, fazendo uma aspas muito grande aqui, porém a gente não pode duvidar de nada vindo do STF, mas a meu ver, pelo menos num primeiro momento, dificilmente eles vão conseguir ligar o Ratinho Júnior com algo de extrema. Talvez vai criar-se dentro da mídia alguma narrativa que o Ratinho Júnior é associado a alguma ditadura, algum fascismo, alguma coisa, igual fizeram com o Zema, igual estão tentando fazer com o Tarcísio. Porém, o Tarcísio, ele é apoiador do Bolsonaro, e aí eles podem juntar dentro de um processo ali, nem lembro como chama lá o processo do cara lá do STF, e dizer que ele participou do golpe. Só que eu vejo muito difícil conseguir construir essa narrativa para o Ratinho Júnior. E aí o STF não vai ter motivos, ou o TSE, durante as eleições, para retirar vídeo do ar, para censurar, para fazer, principalmente se ele fizer uma campanha limpa, como eu descrevi aqui nesse vídeo, sem ficar atacando o adversário, sem ficar falando mal, sem fazer realmente uma campanha bastante direta, bastante simples, conversando com a população, sem precisar falar mal dos outros, o que é muito difícil no Brasil, porque a gente sabe que o brasileiro gosta de gritaria, e eu não posso falar o que aqui, gosta de um BBB, mas eu acho que chegou a hora de uma pessoa tendo esse carisma que o Ratinho tem, que ele consegue conversar com a base da população, colocar eles na mesa, sentar e falar, ó, vamos pensar no Brasil para os próximos anos? Vamos pensar em pôr alguém no governo que realmente está preocupado com você e sua família? E aí, se ele tiver esse discurso, ele vai conseguir bastante votos e ele vai dificultar para o TSE e o STF impugnar ou fazer qualquer coisa em relação à campanha dele, porque não vai ter motivo. E aí vai ficar muito na cara que eles estão realmente somente retirando a direita. Por isso que o melhor cenário seria o Ratinho Júnior ficar ali no centro, ficar aqui, ó. Ele sair daqui, ó, e ficar mais ou menos aqui assim, ó. Né? Não sou nenhum nem outro, eu penso no Brasil, eu penso no futuro, e é isso que vai acontecer daqui para frente. E aí ele fica com esse discurso meio pau mole, mas tem que ser, porque daí não tem agressividade em nenhum dos lados, fica lá aquela tiro, porrada e bomba vindo de um lado para o outro, e ele com isso vai comendo seu queijinho ali pelas beiradas até chegar à presidência do Brasil. Se você acredita que o Ratinho Júnior pode ser o novo presidente do Brasil, deixa seus comentários. A minha visão hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, outubro de 2025, eu acredito sim que ele será o próximo presidente do Brasil. Saberemos isso no dia das eleições. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima, tchau.